Olá, esse é o Poder 360 Entrevista, o programa de entrevistas aqui do Poder 360. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter e tenho aqui hoje no nosso estúdio o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, líder da oposição na Câmara. Antes de mais nada, obrigado, deputado, por ter vindo até aqui, principalmente numa semana conturbada como tem sido essa no Legislativo por causa da crise do coronavírus. E, deputado, eu queria começar falando com o senhor sobre esse sistema de votação remoto que a Câmara vai instituir nos próximos dias. O Rodrigo Maia disse que isso deve estar pronto até terça-feira. Esse sistema tinha uma preocupação por parte da oposição de alguns deputados da esquerda sobre uma possível impossibilidade de obstruir votações. Obstruir votação, para quem está assistindo e não acompanha a política, é quando a oposição usa mecanismos regimentais para atrasar uma votação de uma matéria. Isso ficou equalizado de que forma? Bem, nós, evidentemente, por conta de que é uma medida extraordinária, só vai valer enquanto prevalecer essa necessidade de isolamento do povo brasileiro para evitar a proliferação desse vírus. Então, nós acertamos que serão votadas praticamente medidas que sejam minimamente consensuais. E para evitar que se paute determinadas questões que com certeza não terão nenhuma aceitação por parte da oposição, às vezes por parte dos partidos de centro, nós resolvemos dar o poder de veto às lideranças da minoria, da oposição e da maioria. Isso está escrito no projeto de resolução que foi aprovado. Isso. Então, a gente tem que projetos relacionados ao coronavírus, que o governo precisa para combater a crise de saúde e possivelmente a crise econômica, eles poderão ser votados. A oposição vai vetar que entre em votação as reformas econômicas que o governo quer, porque o ministro Paulo Guedes, e ele deixou vários deputados muito irritados com isso, toda a oportunidade que ele tem para falar de coronavírus, ele disse que o melhor jeito de combater os impactos do coronavírus na economia é aprovando as reformas que ele apregoa. A oposição vai exercer o poder de veto para barrar essas votações? Eu acho que não será nem necessário. A gente já ouviu sinalizações do próprio governo dizendo que as reformas vão ser votadas no período após essa crise. Então, evidentemente, se acontecer o inusitado do governo querer votar, evidentemente que nós vamos vetar, porque a pauta agora não é essa. A pauta agora une a nação brasileira, que é o combate, o enfrentamento, a proliferação dessa pandemia, que nós não podemos tergiversar. Nós precisamos realmente enfrentá-la no sentido de destinar mais recursos para a saúde. Por isso, estamos aprovando o projeto de decreto legislativo que institui a calamidade pública no Brasil, para que o governo possa ter mais celeridade na destinação de recursos e não infringir a lei de responsabilidade fiscal. E também nós temos a preocupação de um tripé: mais recursos para a saúde, também protegermos aqueles que não tem, digamos assim, um emprego fixo, que não tem uma fonte de renda fixa, que certamente vai sofrer com a economia paralisada, que é o caso dos trabalhadores informais, dos trabalhadores intermitentes, um garçom, um motorista de Uber, um taxista. Nós temos que ter a preocupação de preservar uma renda mínima para algumas categorias que não têm essa garantia. E a outra parte, é lógico, também vendo a questão das micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte que efetivamente vão também ter suas atividades paralisadas, lanchonetes, empresas relacionadas a evento, pequenas lojas, vão certamente também praticamente falir. Claro. Então nós estamos trabalhando na perspectiva de estabelecermos mecanismos de suspensão temporária do contrato de trabalho para que os trabalhadores possam ter uma renda garantida pelo FAT, uma espécie de seguro-desemprego antecipado, mas com a garantia do emprego ser mantido. Ou seja, em vez dele ser demitido, apenas ele ter a suspensão daquele contrato de trabalho para que quando passe essa crise, a economia volte a crescer e ele mais uma vez ser reincorporado àquela empresa. Então, pautas econômicas de curto e até médio prazo em relação ao coronavírus, a oposição não topa discutir por meio do aplicativo. Não apenas topamos, como queremos ser protagonistas, claro. Porque é uma pauta necessária, não apenas a pauta de recursos para a saúde, mas uma pauta da gente realmente preservar minimamente a capacidade econômica produtiva do nosso país. As reformas que o Paulo Guedes apregou, é isso só para não deixar nenhuma
nenhuma ambiguidade, a oposição com poder de veto, enquanto estiver rolando votação pelo aplicativo, isso não vai entrar em pauta. Não vai, porque ditas reformas, elas estão sendo discutidas ainda a nível de comissões. Então, nós não temos como reunir comissões. Isso aí já está. Nós só teremos votações remotas para o plenário, porque é o único, digamos assim, a única instância de deliberação que nós teremos. Serão as sessões de plenário, sendo o processo de votação remoto. Então, nós não teremos reuniões de comissões. Então, nesse momento, o que nós votaremos realmente são pautas minimamente consensuais, como eu já disse, mas principalmente as de enfrentamento do coronavírus, porque é o que é emergencial nesse momento e o Brasil não pode, digamos assim, padecer perante esse grande problema mundial e nós temos que enfrentá-lo digamos assim, com os instrumentos que nós teremos à nossa disposição. Entendi. E eu vim para Brasília para ser correspondente, para ser setorista de Câmara aqui do Poder 360 em outubro do ano passado. Não faz tanto tempo assim, mas eu acompanho política há mais tempo, já tinha trabalhado aqui antes e tal. E a gente reparou, a imprensa toda reparou, o Brasil todo reparou que em 2018 foi eleito um congresso bastante liberal na economia e a oposição ela está pequena, ela tem tido uma dificuldade em fazer um combate que seja efetivo no sentido de realmente conseguir barrar as coisas. Nesse período de crise de saúde pública vai ter uma convergência maior, pelo que tá se pintando. Vai ser por aí mesmo? A oposição, o Centrão e o governo vão conseguir sentar e conversar e falar nos mesmos termos? Esperamos que sim. A nossa disposição é essa. Nós temos, evidentemente, como já foi dito, várias divergências em relação aos projetos liberais desse governo, em termos de reformas que retiram direitos de quem já quase não os tem, né? Mas nós queremos, claro, discutir uma pauta econômica que proporcione à economia produtiva do nosso país a capacidade de sobreviver, né? Nós não podemos ficar à mercê de uma economia especulativa que às vezes cede migalhas, como nessa redução, por exemplo, de juros do empréstimo consignado, que é uma redução mínima, o empréstimo consignado é risco praticamente zero, né? A gente vê que está reduzindo os juros mensais do cartão de crédito com garantia consignada de 3% para 2,7%. Ainda é uma extorsão, né? Então, nós não queremos essas migalhas que eventualmente venham a ser concedidas. Nós queremos realmente mecanismos que efetivamente façam com que o Brasil não pare, façam com que as empresas não vão à falência e que os trabalhadores informais, o povo brasileiro mais humilde, tenha mecanismos de sobrevivência. Literalmente é isso. Nós estamos vivenciando um momento onde a renda será muito difícil de ser obtida por meio do trabalho, porque a orientação é todos ficarem em casa, todos, pelo menos nesse período de pico, evitarem aglomerações, evitarem até mesmo o deslocamento nas ruas. Então, nós temos aí a necessidade que o Brasil vai ter que estabelecer novos horários de trabalho, porque também não pode parar 100%, mas que você evite, de repente, aglomerações, sejam nos terminais de ônibus, nos terminais de metrôs, mas que consiga equacionar esses horários de forma a não termos aglomerações e, com isso, favorecermos o contágio desse coronavírus, que é extremamente prejudicial, volto a dizer, até mesmo ao povo brasileiro como um todo, né? Nós estamos aí vivenciando momentos difíceis e a gente fica, às vezes, vendo pessoas que querem seguir as posições descabidas do presidente Jair Bolsonaro, que diz que não há risco de contaminação tão grande, que é mais histeria, né? Então, nós temos que fazer com que o povo brasileiro acorde, literalmente, e veja que realmente nós estamos vivenciando um momento de alto risco, que pode não apenas comprometer a vida de muitos brasileiros, mas, para além disso, também levar a economia do nosso país também a uma situação de quase falência. Como que o senhor e a oposição têm visto o trabalho do ministro Mandetta, o ministro da Saúde, nessa crise toda de saúde pública? Eu confesso que tenho uma amizade pessoal pelo ministro Mandetta, e que vai desde a época que ele era deputado federal, e tenho absoluta convicção de sua capacidade. Evidentemente que temos divergências em relação a algumas questões pontuais, notadamente quando ele era deputado na área econômica, mas ele tem sido um bom ministro. Talvez seja um dos poucos que escapam nessa esfera de
de seres que o Bolsonaro colocou na sua constelação de ministros incompetentes ou desrespeitosos, né, despreparados. O ministro Mandetta, sem dúvida alguma, é uma pessoa muito preparada e que está tendo um comportamento bem adequado, alertando a população brasileira dos riscos. Pena que não seja ouvido pelo seu chefe. Tem uma dissonância dele com o resto não exatamente o resto do governo, mas uma parte razoável, né? O presidente, como o senhor falou, teve essa postura, agora ele aparentemente está dando mais importância para o potencial destrutivo dessa epidemia. A gente tem o presidente da Anvisa, por exemplo, também falando nesse sentido. Mas É um desrespeito. O presidente da Anvisa, é bom que você falou aí, eu considero uma coisa, é um escárnio à população. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai com o presidente supostamente infectado para uma manifestação contra as instituições e fica até mesmo filmando o presidente fazendo selfies, o presidente apertando mãos de populares que lá estavam, né? Um grande desrespeito ao que está sendo disseminado mundo afora e o que o próprio Ministério da Saúde recomendou. E já que o senhor tocou no assunto, eu ia perguntar disso mais tarde, mas já que o senhor tocou no assunto da manifestação, que é manifestação no singular, porque é que o presidente Bolsonaro participou, foi uma aqui em Brasília, mas teve em outros lugares do país. Como é que o senhor e a oposição enxergaram, e aí eu não estou falando de mérito, mas de correlação de forças? Tinha bastante gente, tinha menos gente do que vocês imaginavam? Isso fortaleceu o presidente, enfraqueceu o presidente? Eu vejo que ele ter incentivado a participação da população nessas manifestações, nesse momento onde a recomendação é evitá-las, qualquer tipo de aglomeração, nós mesmos do PDT, juntamente com o nosso líder Ciro Gomes, com o nosso presidente Carlos Lupe, tinham dois grandes eventos no Ceará. E nós resolvemos cancelá-los. Né? E era no interior do Ceará, na região do Cariri, um em Brejo Santo, outro em Juazeiro do Norte, onde ainda não existia nenhum, digamos assim, sequer suspeita de contaminação do coronavírus. Nós resolvemos suspender, era sábado, dia 14. No dia seguinte, domingo, dia 15, o presidente, além de incentivar através das redes sociais, mostrando várias cenas de várias cidades onde ocorreram, ele ainda presencialmente ele se desloca ao Palácio da Alvorada e vai fazer, digamos assim, esse aceno à população que cegamente o segue, né? Isso é lamentável. Então eu vejo que o presidente saiu enfraquecido nesse aspecto, porque as pessoas viram que ele não está tratando de forma respeitosa o cargo para o qual ele foi eleito. Ele tem que mostrar como mandatário maior da nação um mínimo de respeito pelo cargo que ele ocupa. Em volume de apoiadores. Então eu vejo que em relação a essa situação, ele caiu. O número de apoiadores já era esperado que fosse menor, até mesmo pelo momento que está sendo vivenciado e pelas recomendações explícitas do próprio Ministério da Saúde dele. Mas o que nos assustou, e aí sim, mesmo sendo em menor número, mas estavam mais raivosos, estavam mais sectários, estavam mais, digamos assim, numa posição de ser mesmo contra as instituições e defender regimes não democráticos. Isso era preocupante. Só compareceu um núcleo duro, digamos assim. O núcleo mais cego, né? O núcleo mais cego e mais desrespeitoso com a história da democracia no nosso país. Entendi. E o senhor, como o senhor decidiu, como o senhor vê, a gente tá gravando essa entrevista numa quarta-feira, 18 de março. Hoje, quarta-feira, 18 de março, o governo mandou ao Congresso um pedido para decretar calamidade por causa do coronavírus, que, entre outras possibilidades, possibilita o governo a gastar mais com essa despesa. O senhor, quando essa entrevista for publicada, esse projeto, 99% de certeza, já estará aprovado. O senhor acha que o governo agiu bem de pedir o decreto de calamidade? Eu vejo que, mesmo ele tendo demorado um certo tempo, porque nós do Legislativo já estávamos agindo, nós do Legislativo já estávamos nos reunindo e vendo, sem incorrer em vício de iniciativa, onde nós poderíamos incrementar legislações que propiciassem o enfrentamento a essa pandemia. E estávamos, evidentemente, surpresos com a omissão do governo, que na última segunda-feira, dia 16, a única medida efetiva que ele tomou foi um decreto nomeando um comitê de acompanhamento e enfrentamento ao coronavírus, mas muito mais
pelo nosso entendimento, numa resposta ao ministro da Saúde, que teve uma voz dissonante do presidente da República. Então, eles tiraram o ministro da Saúde da coordenação das ações de enfrentamento e colocaram o ministro da Casa Civil. Então, mais uma picuinha que foi materializada em forma de decreto. E como na terça-feira, dia 17, nós fizemos reuniões sequenciais e o povo brasileiro começou a realmente se manifestar através das redes sociais a sua indignação, não houve outra saída para que o governo minimizasse essa omissão deles do que providenciar essa mensagem que foi encaminhada no dia de hoje, quarta 18, ao Congresso Nacional, e que nós teremos toda a celeridade possível para aprová-la e encaminhá-la ao Senado e que ela possa efetivamente entrar em vigência. Porque, afinal, realmente nós não temos tempo a perder. E essa epidemia, essa pandemia que é provável que se torne aqui no Brasil se alastre nos próximos dias, o Ministério da Saúde tem certeza que isso vai acontecer, ela está influenciando a vida prática de absolutamente todo mundo. O senhor acha que isso vai interferir na eleição municipal? E se vai, como? Porque os municípios são responsáveis pela maior parte da operacional desse sistema de saúde, certo? Eu vejo que ainda é muito prematuro a gente saber qual o impacto que vai ter. Impacto vai ter, com certeza, mas não sabemos dimensionar porque está evoluindo de forma muito rápida. Uma semana atrás nós não tínhamos, evidentemente, a dimensão que hoje está tendo, apesar de prevermos que teria. Não sabemos como vai estar daqui a uma semana, apesar de prevermos que estará realmente numa situação bem mais grave do que estamos hoje. Mas daqui até as eleições, nós ainda não temos como dimensionar como estaremos. Acredito que já estaremos realmente de uma forma bem menor do que estaremos no momento do pico, porque a previsão é que teremos entre 60 e 90 dias aí até que se atinja o pico. Já transcorreu entre 15 e 20 dias, Então nós temos aí que ainda dimensionar qual o impacto que terá nas eleições municipais, até porque em pequenos municípios ainda não temos como prever se realmente teremos um número grande de infectados ou não, Ainda não temos como prever isso. E boa parte das pessoas que efetivamente venham ter algum tipo de contaminação, muito provavelmente vão a centros regionais, até mesmo para ter um atendimento mais apropriado, porque em poucas cidades do Brasil, cidades pequenas, nós não temos respiradores, ventiladores que propiciam uma respiração mecânica. Em alguns casos vão ser necessários. Então, nós não temos ainda como dimensionar esse impacto nos municípios. Entendi. E aí voltando um pouco, a gente já falou um pouco disso, mas voltando aos atos, na avaliação do senhor, os atos que tiveram no Brasil contra Congresso e STF, do qual um deles, o presidente Bolsonaro, participou, isso vai ter alguma consequência para o governo no Congresso? Na verdade, existe uma indignação, não apenas do Congresso, do Supremo, mas a indignação daqueles que defendem a democracia, daqueles que defendem algo que foi construído com muito sangue, com muita luta, que foi o Estado Democrático de Direito. Então, nós, evidentemente, enquanto oposição, estamos indignados com essas manifestações e termos o presidente da República, que foi eleito pelo voto da maioria da população, desrespeitar a democracia que o fez chegar ao cargo de presidente da República. Evidentemente que dentro do Congresso Nacional, nós teremos, claro, que fazer uma observação permanente de como ele está se manifestando. Por exemplo, está sendo convocada uma manifestação para o dia 31 de março, dia do golpe militar de 64, em frente aos quartéis, e digamos, pela própria movimentação das redes sociais, a gente sabe que isso está sendo incentivado pelo entorno do presidente, pelo seu núcleo familiar e pelo seu núcleo de seguidores. E nós não podemos admitir uma situação como essa. Nós não podemos admitir que cada vez mais se incentive manifestações contra a democracia. Então, nós sim estamos verificando, inclusive, queremos identificar de onde surgiu o primeiro chamamento a esses atos, e nós queremos, lógico, num momento como esse, onde a união tem que prevalecer para enfrentarmos o coronavírus, a gente ainda vê um grupo menor, cada vez menor de pessoas incentivando o ódio, incentivando a divisão do povo brasileiro. Isso tem que ser combatido e cabe
Claro, não apenas ao Congresso, ao Supremo, qualquer instituição, mas cabe ao povo brasileiro combater esse pequeno núcleo que está querendo disseminar o ódio cada vez mais a fim de golpear essa ainda frágil democracia que nós vivenciamos. E sobre essa próxima pergunta, ela muda um pouco de assunto, mas não muda tanto assim, porque no fundo dela tem ainda a relação do governo com o Congresso. O senhor estava falando na última pergunta que é a relação do governo com a democracia como um todo, mas essa especificamente é de Congresso. Eu ouvi de alguns deputados nos últimos dias que foi um erro ter derrubado o veto às mudanças no benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada, para quem não conhece, é uma ajuda que o governo federal dá a pessoas que ganham até um quarto de salário mínimo. Renda per capita. Renda per capita de até um quarto de salário mínimo. Havia sido aprovado o aumento para meio salário mínimo, o governo vetou, esse veto foi derrubado. Isso está no TCU nesse momento, a gente não sabe exatamente, não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Mas por que me disseram que talvez tenha sido um erro isso? Porque teve o dinheiro, 20 bilhões, que poderia ser usado agora nessa crise do coronavírus, mas principalmente porque porque esse atrito está criado faz muito tempo, mas deu mais uma volta nesse parafuso de atrito entre Congresso e governo num momento em que já estava desenhado que ia ter uma crise, que todo mundo ia precisar trabalhar junto. O senhor acha que o timing foi bom? Tinha que ter feito aquilo mesmo? Podia ter esperado? Não, veja bem, quando se veta uma matéria, nós temos um prazo de análise do veto, porque os vetos trancam a pauta do Congresso Nacional. Então não dava para esperar. Então, nós tínhamos que votar, seja para manter o veto, seja para derrubá-lo. Evidentemente que nós que defendemos o mérito da matéria, claro, nós votamos para derrubar o veto. Agora, o governo sabe que para derrubar um veto são necessários 41 senadores, o voto mínimo, teve 45. Muito grande. Hein? Precisa de um descontentamento muito grande. E no mínimo 257 deputados, teve 302. Então, existe, claro, um descontentamento no diálogo, porque o governo não dialogou. Se o governo quisesse, tinha mantido esse veto. E poderia, posteriormente, debater alguma situação alternativa. Então, o veto foi derrubado. O TCU, numa decisão monocrática do ministro Bruno Dantas, que é uma pessoa extremamente atenciosa, sensível às demandas do Poder Legislativo, até porque o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, então ele ouviu, nós, enquanto líderes da oposição, fomos até ele. Eu tenho expectativa, inclusive, que essa cautelar seja revogada, mas que nós possamos, evidentemente, dentro de um prazo que venha a ser dado, nós possamos encontrar soluções alternativas para que esses recursos, que uns dizem que são 20, outros dizem que são 10 bilhões, nem o governo sabe exatamente qual é a matemática correta do impacto dessa ampliação da renda familiar mínima sair de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo. Então, se nós fizermos um meio termo e darmos àquelas famílias em maior vulnerabilidade essa possibilidade de ser meio salário mínimo, se nós propiciarmos também a possibilidade de uma família, digamos, hipoteticamente, se um trabalhador é aposentado com um salário mínimo, a esposa dele, que chega aos 62 anos e nunca trabalhou, ela não poderia receber o BPC porque já existe um benefício sendo concedido, que é a aposentadoria. Então, hoje, você vai poder acumular 2 benefícios, 2 BPCs numa mesma família, dentro de uma linha, digamos assim, que seja alternativa. Então, o que eu considero dentro de um momento que nós estamos vivenciando, é importante que os recursos, que a gente sabe que não são vultosos, mas que eles possam sim ser direcionados para além dos idosos que recebem o BPC e para além das pessoas com deficiência, também para o entorno delas, daquele jovem, daquele pai de família que está desempregado e que precisa de um mínimo de renda para sustentá-la. Então, nós temos que, digamos assim, fazer uma disseminação maior desses poucos recursos para que nós possamos atender um número maior de famílias. E é por isso que nós estamos discutindo que dentro de um projeto alternativo que venha a ser inserido, nós da oposição estamos minutando, nós queremos fazer com que possa se incorporar também essa ajuda emergencial em termos de benefícios assistenciais, justamente como para aquelas categorias que eu te falei antes, né? Trabalhadores intermitentes, trabalhadores informais, enfim, pessoas do CAD único. Então, nós estamos querendo atingir um número maior de pessoas com os recursos que nós teremos disponíveis para a questão assistencial. Entendi. E já se encaminhando para o fim da entrevista, a última pergunta que é só para o senhor, que é, a gente teve, num passado razoavelmente recente, uma disputa entre PDT e PT pela liderança da minoria da Câmara.
A liderança da minoria, para quem não sabe, você tem blocos na Câmara, a maioria é o maior bloco, a minoria é o segundo maior bloco, certo? Sim. Isso não é necessariamente oposição, mas no momento tem uma intersecção. Convencionou-se que seria concedido aos partidos de oposição. E tem uma intersecção muito grande entre os partidos. Isso deixou alguma cicatriz nos partidos de oposição? Como que está isso hoje? Não, já está superado. Já está superado. No momento onde nós tivemos o início da legislatura, o PDT formou o maior bloco dentre aqueles que não eram governo. Uhum. E nós éramos o maior partido desse bloco. Então coube o PDT indicar o líder da minoria. E o PDT não indicou ninguém dele, indicamos a deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB. Uhum. E coube ao PT indicar o líder da oposição. Né? Porque são dois blocos que também foram... não indicou ninguém do PT, era o Alessandro Molon até mês passado. Que foi o pacto para que o PSB pudesse fazer parte do bloco do PT. Uhum. Foi ser concedido, na verdade, à época, a liderança da minoria. É porque nós conseguimos fazer um bloco maior do que o deles e nós fizemos a liderança da minoria. E ficou pactuado tacitamente que assim seria durante a legislatura. Só que o PT não aceitou, no início desse ano, chegou e fez a indicação, né, unitária por parte do PT, foi apenas a assinatura do líder do PT, indicando o líder da minoria. E isso, para a gente, foi um desrespeito aos demais partidos. É tanto que eu disse, em vários momentos, eu disse, olha, não vou discutir a questão do PT indicar ou não o líder da minoria e nós indicarmos ou não o líder da oposição. Uhum. A questão que está em jogo é o desrespeito ao diálogo entre os partidos que fazem oposição no Brasil. Pode ser, o PT pode indicar o líder da minoria, mas vamos conversar antes. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão tênue, um momento tão tenso, que a gente precisa dialogar. Porque o que a gente menos precisa é que os partidos de oposição venham a se degladiar num momento como esse. Então, nós estamos superados, o PT indicou o líder da minoria, eu tenho a honra de ser o líder da oposição, certo? Mas dentro de uma perspectiva de amplo diálogo. É tanto que eu, enquanto líder da oposição, estou fazendo um colegiado de vice-líderes que não são vice-líderes, são líderes também. Esse coletivo de pessoas que são extremamente respeitadas dentro do Congresso Nacional, nós queremos tornar um efetivo de líderes da oposição para que a gente possa fazer também esse enfrentamento no Congresso de uma forma muito elevada, de um debate com muito conteúdo, para que realmente a oposição mostre o seu real papel dentro do Congresso Nacional. Entendi. E agora sim, se encaminhando para o final, deputado, tem uma série de perguntas que a gente faz para todo político que vem aqui. Dependendo, às vezes a pauta avança, a gente muda uma ou outra, mas o cerne é sempre o mesmo. Então eu queria saber do senhor, primeiro, em poucas palavras, como é que foi infância e adolescência do senhor? A minha infância e adolescência foi de uma família de classe média, estudei num colégio jesuíta, mas sempre tive, até porque era meados da ditadura e eu era muito criança, né? Mas quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, eu já vivia antes um movimento ligado à Igreja Católica, que a gente juntou algumas pessoas e formamos um movimento Semente de Libertação, que era uma espécie de núcleos de base no bairro da periferia de Fortaleza. Uhum. E eu sempre tive, digamos assim, uma vontade de lutar muito grande por um Brasil diferente. Então, minha infância e adolescência, até porque meus pais nunca foram políticos, né, sempre foi de uma vida normal de uma criança ou um jovem de classe média. O senhor, inclusive, já respondeu o porquê entrou para a política. Eu vou passar essa pergunta. Mas quero deixar inclusive também explícito nessa pergunta que quando eu entrei na faculdade eu decidi me filiar a um partido político. Uhum. Isso em 1984, tinha 17 anos. E até então o partido político da moda era o PT, eu nunca gostei de moda. E eu fui ver a história do Brizola, que tinha ganho as eleições para governador do Rio de Janeiro em 82, contra a Globo, contra todos. E comecei a ver a rede da legalidade, que foi o que garantiu a posse do então vice-presidente João Goulart, quando o Jânio Quadros renunciou e os militares não queriam a posse do Jango. E aí eu me apaixonei pelo Brizola, aquela história de vida dele, de resistência, de luta por um Brasil, do povo brasileiro, me incentivou a entrar no PDT. Então tenho orgulho de dizer que desde os 17 anos, ou seja, 36 anos atrás, o PDT é meu único partido. E a família do senhor, pai e mãe, o que faziam? Meu pai era comerciante, minha mãe era dona de casa. Entendi. Né? E o senhor tem posição formada, provavelmente tem, sobre esses tópicos aqui. Privatização da Eletrobras. Completamente contra. Liberação ou flexibilização das leis sobre drogas, como aconteceu no Uruguai, no Canadá, alguns lugares dos Estados Unidos. Sou a favor da discussão, sem ter nenhum paradigma contra ou a favor. Discutir sem tabu e tomar uma decisão depois dessa discussão. Sim.
O senhor hoje não sabe se é a favor ou contra? Eu topo discutir, Em determinados casos, eu sou mais sensível até a liberação, por exemplo, para fins medicinais eu não tenho dúvida, Claro. né? Mas para, digamos assim, dentro de um determinado critério bem rígido, a gente pode estudar a matéria, Entendi. mas insisto, Uso recreativo, hoje o senhor é contra. sou, mas também não faço como um tabu de não discutir. Entendi. Flexibilização das leis sobre aborto. Eu sou contra, É contra? sou contra. Independ- Mas topo discutir, Topa discutir? evidentemente, dentro de critérios que preservem também a vida da mulher, né? Em respeito à questão da causa feminina, a gente topa discutir também. Mas por questões também pessoais, eu sou contra, em tese. Independência ou autonomia do Banco Central? Contra, Inclusive autonomia. inclusive autonomia. Contra. Flexibilização maior. Tem um projeto desse na Câmara que estava trancando a pauta até agora há pouco, agora saiu de urgência, do porte de armas. Eu sou contra. Eu acho que o Brasil não vai ser flexibilizando o porte de armas que a gente vai resolver o problema da insegurança do povo brasileiro. Eu sou favorável que no meio rural, evidentemente, que os pequenos proprietários possam ter uma arma dentro de casa, eu não sou contra isso. Mas a posse de arma, você trafegar com armas, eu sou completamente contra. Entendi. Essa era a última pergunta da nossa entrevista, deputado. De novo, muito obrigado por ter vindo aqui até o nosso Eu que estúdio, agradeço. principalmente numa semana turbulenta como tem sido essa no Brasil e mais especificamente em Brasília, que aqui a coisa pulsa, né, do país todo. Esse foi o Poder 360 Entrevista. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais, acompanhe as principais notícias do poder, da política e da economia no poder360.com.br. Muito obrigado, até a próxima.